Conseguiu lá em cima. Mas eu vou ter que falar dela. Pra que eu fiz a minha maquiagem, gente? Eu não consigo ver o Instituto de Matemática e Estatística sem o Lema. Poxa, 30 anos, né? O Lema me formou. É uma das coisas que eu levo comigo. Esse laboratório impressionava todo mundo. Eu acho que qualquer aluno de matemática que gosta, se encanta pelo curso, não tem como não se encantar pelo Lema também. O Lema é um pioneiro, né? Um pioneiro no Brasil na área de ensino de materiais manipuláveis. Ele é o primeiro laboratório dessa natureza no Brasil. É uma grande contribuição para a matemática, para o ensino da matemática. Os pais e os professores aflitos com a dificuldade dos alunos em aprender matemática precisam conhecer uma iniciativa que anda fazendo muito sucesso em Salvador. O Lema é um laboratório hoje de ensino de matemática e estatística. Ele é focado principalmente no desenvolvimento de materiais didáticos para facilitar o ensino de matemática e de estatística. Ele funciona como museu itinerante, então ele tanto pode receber visitas de escola, quanto ele pode ir a escolas ou a outros eventos desde que ele seja convidado. Isso já acontecia na época que eu era estudante, então a gente viajou várias vezes pelo laboratório, né? E ele também é um agente de formação de professores. Então ele contribui na formação hoje dos professores da UFBA, uma vez que os estudantes eles têm 2 disciplinas obrigatórias, e aí ele é quase que uma iniciativa transversal ao currículo, né? Ele atravessa o currículo de diversas formas. Um estudante que, por exemplo, não tem a obrigação, vamos dizer, um estudante de física, que não tem a obrigação com o Lema, ele pode acabar vindo parar no Lema se ele de repente for procurar uma bolsa de extensão, ou se ele quiser participar numa iniciativa de expositor, uma vez ou outra. Então o Lema ele tem uma potencialidade assim que às vezes até para você dimensionar assim, traduzir em palavras é difícil. Nós amamos aqui, né? Nós professores aqui do Instituto de Matemática estamos aqui porque amamos a matemática. A matemática também pode ser mágica. Tem na natureza, tem nas pinturas. Então são coisas assim espetaculares. Mas tem a teoria, né? Que você tem que apresentar para os alunos. A teoria pode ser também muito abstrata. O aluno tem que entender por que vale aquela fórmula. E nem sempre a gente consegue demonstrar isso, principalmente no ensino básico. Por isso que existe, inclusive, as disciplinas de educação matemática, que são importantíssimas, né? E nos nossos cursos de graduação, que também nós temos a mesma dificuldade, mais ou menos, apesar que esses alunos fazem o curso de matemática, então gostam também, amam a matemática, mas também têm dificuldade, que também vem do ensino básico já com deficiência, e a gente conseguir envolver esses alunos e, de certa maneira, eu não vou dizer suprir essa dificuldade, mas orientá-los. E esses modelos que nós temos aqui também são muito interessantes porque vai envolver esses estudantes, também vai ajudar, né, o entendimento do conteúdo de matemática. Em 96, quando o Elinalva estava começando o Lema, eu estava terminando a graduação. Eu vi o início do Lema, mas eu não participei. Eu era aluno daqui da unidade, mas eu não participei do Lema naquele momento. Então ela é uma pessoa muito magnética, né? Ela é uma pessoa magnética. Que sentido? Ela atrai pessoas em volta dela. Ela é a líder, né? É uma líder nata e ela atrai muitas pessoas. Ela chega aqui no instituto, forma rapidinho um bolinho em torno dela e começa a conversar, contar histórias, aquela coisa toda. E quando ela é professora, isso era exponenciado, isso era muito, muito mais. Então, ela andava nos corredores aqui, um monte de aluno, vamos fazer esse laboratório, vamos fazer, e não tinha um espaço ainda. E aí, na época, eu não lembro agora quem era o diretor, mas o diretor reservou uma sala e ela começou o laboratório numa salinha pequena, fazendo ali e tal. E aí a importância do laboratório foi ficando cada vez mais evidente. Tinha muito aluno, tinha muitos projetos, tinha alguns livros, né? Que ela começou muito no começo, ela dizia, tem que fazer um livro porque tem que ensinar as pessoas a fazer o modelo. E assim ela fez. Quando foi em 2007, assim que eu tomei posse, Lina me convidou para participar do Lema. E aí, todo professor que chegava, ela convidava para participar do Lema. Porque ela tinha muitas bolsas e precisava de professores para auxiliar nesse trabalho de orientação. Assim, a gente sonhava de como seria, de que maneira a gente ia confeccionar as coisas, entendeu?
E a gente foi conseguindo isso, mostrando a necessidade e a importância. E surgiu essa sala maravilhosa onde a gente tinha reunião de departamento aqui. E eu via o lema sendo criado, né? De vez em quando eu ia lá, via, porque eu curiosidade, né? E foi montando coisa e tal, aí montaram uma parte de probabilidade, que tem mais ligação com a estatística, né? E Rosana também, eu acho que também passava lá, a gente passava lá, curiosa para ver. Lina me procurou e perguntou se eu podia dar uma ajuda lá numa parte de coisa estatística. Ela depois me chamou para participar, que estava querendo criar a parte de estatística formalmente no Lema. E aí foi quando Denise chegou. A estatística entrou no Lema em 2007. E logo a estatística entrou, que foi no ICOTS, eu acabei entrando pro Lema. Tanto a matemática quanto a estatística são assuntos muito abstratos, né? Então a gente vê que o laboratório torna eles mais concretos. Então é mais fácil do aluno entender. E em relação aos nossos alunos, a importância que tem, que vários alunos falam que ficaram no curso por causa do Lema. Então quando eles se formam, somente no começo do curso, né, a gente tem muitos voluntários. Então eles falam que eles ficam no curso por causa do Lema. Então acho que isso é de uma importância muito grande. E para as escolas, nosso sonho é que cada escola tivesse seu laboratório, para que conseguisse ensinar de uma maneira mais divertida, porque a maneira como é ensinado hoje a matemática acaba assustando os alunos. O diferencial que eu acho do laboratório do Lema, em relação aos outros laboratórios, que são laboratórios às vezes ricos, é que a gente trabalha com material simples, né? Com material que é possível você fazer com pouco dinheiro, como é o caso da gente, com pouco custo. Era tudo feito de maneira bastante artesanal, mas com muito cuidado matemático, tá? Isso é uma coisa que sempre me encantou. Que a gente tem uma liberdade, como se fosse uma liberdade poética, de a gente tocar em uma coisa que normalmente é só discurso, né? Então a gente toca no triângulo, a gente manuseia um cubo, analisa tocando, né? E o corpo faz parte de nós, né? Este modelo é um quebra-cabeça espacial, para mostrar que 3 ao cubo mais 4 ao cubo mais 5 ao cubo é igual a 6 ao cubo. E agora temos um cubo de dimensão 6. Todas as suas dimensões são 6. Então 6 ao cubo. Juntamos 3 ao cubo, mais 4 ao cubo, mais 5 ao cubo e deu 6 ao cubo. Foi um impacto assim impressionante esse laboratório. Pioneiro. Um dos poucos... Na época, nós tínhamos poucos laboratórios voltados para materiais, né, de ensino de matemática. São Paulo, né, já tinha laboratório, tinha o Espaço Ciência. Claro, São Paulo já tinha algumas coisas. Extrair a matemática dos livros e torná-la concreta, palpável, é uma tendência não só no ensino básico. Em ambientes como este, na Universidade Federal da Bahia, teorias e fórmulas complexas são transformadas em todos estes objetos. É a matemática visualizada com maior clareza, manipulada, mais fácil de ser ensinada e aprendida. O laboratório, um dos pioneiros no país, foi criado há 14 anos, mas não para de ganhar novas formas geométricas. Tudo para facilitar o aprendizado. Embora a menor distância de 2 pontos seja uma reta, essa curvatura faz com que a bolinha pegue mais velocidade com a gravidade e chegue mais rápido lá embaixo. Fica fácil entender porque as placas de carros no país nunca se repetem. Só para letras, nós temos 17.500 possibilidades de combiná-las. Já para números, nós temos 10.000 possibilidades de combiná-los. Portanto, unindo essas duas possibilidades, nós teremos mais de 175 milhões de possibilidades de placas para o país. O caminho de fazer matemática é um caminho que às vezes é árduo. Se pudermos trabalhar com material concreto, trabalhar com uma metodologia que possa favorecer esse processo de construção, sempre será bem-vindo. Aí ela me pegou um dia, vamos escrever um projeto? Eu, vamos. Era tipo assim, um museu itinerante. Tipo, a gente ia para uma universidade, para uma escola, pegava um conjunto de modelos para expor e levava alguns modelos para doar para aquela escola ou para aquela universidade para ela começar a montar o seu laboratório. Nesse período de 96, o laboratório estava sendo formado, Elinalva queria fazer uns modelos, umas superfícies finas
duradouras e que desse o estudo da matemática o mais próximo possível com os formatos, né, com cavidades e tudo. Então, Glória chegou para mim e falou: Fábio, tem uma professora lá em matemática que está querendo fazer uns trabalhos de resina. Vou apresentar vocês duas. E aí surgiu todo o nosso encantamento e amizade. Aí a gente começou a fazer toda a pesquisa trabalhando com fibra de vidro e resina. Então, esses são um dos primeiros modelos que a gente fez na vida real mesmo. Eles têm 30 anos, são nossos filhotes, mas todas pegamos uma intoxicação, que a fibra de vidro coça, dá alergia. Então, a gente fez alguns modelos, temos aqui guardado alguns outros modelos que fizemos justamente eu, Elinalva e todas as professoras que estão ligadas ao laboratório. Eu não vou citar nomes para poder não esquecer de ninguém, mas é um grupo maravilhoso, extremamente inteligente e que foram fazendo as pesquisas e foi crescendo o laboratório. Quando a gente começou a fazer, que não deu certo com a resina, a gente começou a pensar como fazer. Aí vem a mãe de Lina. Dona Ernestina, ela tinha feito uns potes para as plantas de papietagem. Então, que ela fazia com jornal e pintava e fazia as coisinhas dela. Aí a Lina veio com essa ideia, eu conheço a técnica. A gente pega o modelo, faz toda a seção paralela projetada, aí uma base reta com as seções que vão reduzindo para criar essa curva aqui. Depois que a gente faz esse processo, a gente massa. Depois que massa, tá vendo que é a mesma dimensão? Depois que a gente massa, a gente lixa, faz a superfície, ela tá rústica porque o material é papel e massa acrílica. Depois a gente lixa bem com 2 tipos de lixa para poder ficar fininho assim e chegar ao processo de replicar, porque a forma a gente usa várias vezes, e ao projeto das curvas, aí do que o professor vai ensinando, ele vai mudando a posição e o aluno tem uma visibilidade melhor do que no desenho, porque nem todo professor tem um domínio do desenho, né? Então a gente começou a desenvolver a técnica do papietan, então as superfícies todas fixas assim, rígidas, são nessa técnica do papietan. Cada região é limitada por uma parábola e uma reta. Apenas o arco de parábola é a seção do paraboloide. Recortamos, seguindo a linha contínua, cada uma dessas regiões. Após o recorte, colamos cada região na folha de isopor, exceto a R12. Com o cortador de isopor, recortamos os cilindros. É importante que o fio do cortador fique perpendicular ao plano do isopor. Passamos à montagem do pré-molde, observando as referências dadas pelas linhas tracejadas. Colamos na região R12 o cilindro cuja base é a região R11. Na base R11, colamos o cilindro cuja base é a região R10, e assim sucessivamente. Fazemos a outra parte igual a essa. Colamos estas duas partes e concluímos a construção do pré-molde. Temos também os projetos de trabalhar de forma de reciclagem de material para que os professores possam fazer com seus alunos ou criar o seu próprio material. Então esse aqui foi um dos primeiros modelos da gente, que se chama sala de visita, um modelo de análise combinatória. O modelo de análise combinatória tem esses bonequinhos aqui de massinha, né, de modelar. Ele foi feito em caixinha de fósforo e palito de picolé. A base é isopor, massa acrílica, papelão. Então são todos materiais fáceis de manusear e barato, baixo custo para poder os professores poderem replicar e fazer o seu próprio kit. Então Lina sempre teve esse pensamento, né, de somar e fazer com que as pessoas se interessem não só em pegar emprestado, mas em criar o seu, né? A gente tem esse material aqui, que é canudo. Esses canudos de festa, rígidos, de segurar o balão, eles são bem mais fixos, tá vendo? Então a gente tem o fio de nylon, o canudo, e a gente faz um modelo, um inserido no outro. Então também é um material de baixo custo. Mas tudo é projetado matematicamente para que fique o cálculo mais correto possível. Então nada disso aqui eu fiz sozinho porque eu não sou matemática, eu sou artista plástico. Então era Elinalva, professora Miriam, professora Silvia, sabe? Cristina,
Cristiana, Graça, são muitas professoras desse laboratório. Eu não posso citar nomes, porque eu não posso ser ingrata. Mas eu aprendi muito com todas, né? Tanto na questão dos cálculos, esse daqui é de estatística. Então, essa curva aqui também tem uma forma de seção paralela, que foi revestida, e depois a gente fez a casquinha de papel. A pintura, ela também é feita toda com material à base de água. É tinta acrílica, né? A gente faz toda a pintura, depois que acaba a gente vem com escovinha de dente. É uma técnica simples e que dá um efeito que não atrapalha a leitura matemática. A Lina sempre teve muito esse cuidado de não atrair a leitura para o artístico, sabe? A leitura é matemática. Então eu fazia todos os projetos aqui, ó, de forma que desse um volume, uma beleza, mas que fixasse a forma matemática. Então a gente pintava aqui tudo de azul, depois vinha com a escovinha de dente, o branco em cima e o azul mais escuro embaixo. Então dá um degradê, dá uma beleza, mas a matemática está aqui sendo a prioridade. Após secagem da parte superior, passamos uma camada fina de massa acrílica na parte inferior. Fazemos o polimento usando as lixas de ferro, depois a de parede. Agora, com o modelo concreto do paraboloide hiperbólico pronto, podemos pintar, decorar e envernizar o modelo concreto construído. Esse aqui é um modelo que é um helicoide, em particular ele é a logo do Lema, né? Tem os modelos assim que são emocionalmente meio fortes pro Lema. 1, 2, 3 e... Este é um modelo de análise combinatória, chamado sala de visitas. O objetivo dele é resolver a seguinte questão. De quantos modos 3 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras em fila? 1 radiano é o valor da medida do ângulo que subtende o arco da circunferência, cujo comprimento é o raio da circunferência. Observe que os números que eu vou colocar nesta coluna, a soma tem que dar 10. Esse modelo a gente intitulou É Função ou Não, né? Temos várias peças, mas o principal objetivo é ilustrar, né, através das relações aqui do diagrama de Venn, se a relação que a gente coloca aqui é uma relação de função ou não. Bobagem isso, né? Diagonal, né? Mas ele tá vendo aqui, tá vendo aqui a diagonal? Ó. Isso aqui, gente, isso aqui não tem preço. Esse modelo aqui foi um modelo advindo de uma visita turística de uma das professoras numa aldeia indígena. Então ela viajou, olhou, achou super interessante. Ela trouxe para compor o acervo exatamente para as pessoas verem que às vezes conceitos matemáticos, né, eles estão presentes em outras culturas e são usados, por exemplo, como artigo de decoração. Já esse daqui é uma coisa que aparece muito em livros didáticos, né? Como se fosse uma colmeia, e aí dá para ver um formato como se fosse os formatos de hexágono. Perceber a matemática na natureza, isso também está presente dentro do laboratório. E aí as abelhas, elas utilizam exatamente a forma do hexágono regular, porque ele permite você fazer o melhor encaixe com o melhor aproveitamento, né? De maneira que elas conseguem armazenar mais mel, gastando a menor quantidade de espaço possível. Então, quando você pega o hexágono, ele encaixa bonitinho. Então, ele funciona bem para outro problema de matemática, que é o problema de pavimentação. Esse modelo aqui, que é o modelo de cálculo diferencial, para calcular o volume desse sólido. Então, esse sólido é a interseção desses 2 cilindros aqui. Então, esse modelo eu tinha que desenhar no quadro, e é um modelo espacial. Para desenhar no quadro é complicado, para mostrar para os alunos que as interseções são quadrados. Então, obviamente, a gente tem dificuldade em desenhar um modelo espacial no quadro, mas a gente consegue desenhar. Mas assim, quando eu entrei aqui no Lema, já tinha esse modelo. E eu fiquei chocada, eu digo, meu Deus, se eu tivesse esse modelo na minha aula de cálculo, seria muito mais fácil o entendimento, ia facilitar muito a minha vida, né? Os alunos iam entender muito melhor
o modelo para então fazer as contas. Porque para você conseguir fazer as contas, você tem que entender primeiro o problema. Você tem que entender o modelo perfeitamente bem para poder conseguir aplicar a teoria que você aprendeu, né? Então, é esse modelo que, inclusive, a professora Elinalva e um grupo de professoras do Instituto de Matemática escreveu esse modelo explicando, né, como é que produz esses modelos aqui, tá certo? É um livro bastante interessante que depois eu utilizei quando eu dei aula das disciplinas de laboratório de ensino e matemática. Nós temos 4 disciplinas de laboratório de ensino e matemática. Então eu utilizava esse livro com meus alunos. Os alunos faziam seminários baseados nesse livro. E nós temos também um outro livro, né? Também a professora Elinalva com outras professoras do Instituto de Matemática, também explicando a construção de modelos. Então este livro explica como é que faz esse modelo aqui. E esses livros, a professora Elinalva, quando foram feitos, ela disponibilizou para vários professores de outras universidades. E também alguns professores que vieram aqui no Lema conheceram os livros, compraram os livros das autoras, né? Então a gente divulga também. Eu também trabalho com esse livro na disciplina. Meus alunos fazem modelos também, utilizando esse livro. Pelo menos os modelos mais complicados, porque aqui no nosso laboratório nós temos modelos mais simples, né? Que você consegue confeccionar de maneira bem mais simples, tá certo? Mas tem os modelos que são muito mais complicados para poder elaborar. Então esses modelos estão com registro de como fazer esses modelos mais complicados, né? Olha que coisa linda. Essa garrafa PET aqui não foi nem cortada, tá vendo? Aqui no meio ela grampeou para poder fechar as 2 rosáceas, mas aqui é o estudo feito com a área da garrafa. Aqui, outra, tá vendo? Bom, então aqui a gente tem um gráfico de setores de inclusão. Então, quando ele foi construído, além de ter as texturas, que aqui tem texturas diferentes, né? Ele tem as alturas diferentes. Então, se a gente está na sala de aula, tem um aluno cego, às vezes até com baixa visão, e está falando sobre isso, ele consegue enxergar que aqui ele tem uma frequência maior, porque essa área aqui é maior do que essa outra área aqui. Então fica muito mais dinâmico dele estar entendendo esses conteúdos do que o professor já está falando na sala de aula, que determinada classe tem mais, né? Então ele consegue manipular esse modelo e fica muito mais fácil de entender. É isopor, aqui tem tinta, tem glitter, aí glitter com cola para mudar mesmo as texturas, né? Cada um deles tem uma textura diferente. Esse aqui foi uma demanda que a gente teve para a gente poder falar sobre algoritmo. Então, para a gente colocar a importância do algoritmo, a gente colocou o passo a passo para fritar um ovo, né? Então, essa aqui foi uma aluna da matemática, Jaqueline, que criou esse modelo. Então, tudo com material reciclado. Então, a primeira coisa que a gente tem, aí ela falava, né, pegar a frigideira, aí o ovo aqui é feito com cola. Então, com cola quente, tinta, ela fez o ovo, aqui é tampinha. Então, todo o material reciclado e até o ligado fogo que ela fez. E aí a gente pode falar, então, por exemplo, você não vai fritar o ovo antes de quebrar. Então tem todo aquele passo a passo que a gente segue no algoritmo. A importância do Lema é que o Lema foi o primeiro laboratório dessa natureza, né? Laboratório de ensino de matemática dessa natureza no Brasil. Então os modelos do Lema foram, a partir daí, divulgados. A SBM convidou o Lema a participar da Bienal, de uma Bienal, e o Lema fez uma mega exposição dessa Bienal. A partir daí, falar em Bienal e não ter o Lema era quase que um crime. O laboratório participou de inúmeros eventos, né? Aqui em Salvador, aqui no estado da Bahia, né? E eventos nacionais, da SBPC, regionais de SBPC, e colóquios de matemática da região Nordeste. Fazer uma exposição do Lema, levar modelos, é uma ginástica, né? Porque a gente tem que encaixotar as coisas, tá? Levar, os alunos ajudam, a gente até consegue até transporte aqui na UFA, mas a gente leva para a escola, desempacota lá, depois empacota tudo, traz para cá e arruma tudo. Então, realmente, a gente precisa de uma estrutura melhor para o Lema funcionar de forma mais efetiva, inclusive nessas idas das escolas, mesmo que seja com uma parte do acervo, que não é possível levar o acervo todo, porque realmente ele é um acervo muito grande. Nós tínhamos as caixas grandes, né? E arrumamos por peso, não por área. Por quê? O material de madeira não pode ficar em cima do material de acetato, de papel. Então, uma caixa, material de madeira. Na outra caixa, material de papel. Na outra caixa, material de acetato.
E a gente arrumava tudo, material de canudo. E com muito plástico bolha, muito papel para cochoar, porque avião a gente já sabe como é, né? Mas graças a Deus, quando chegava lá, eram poucas coisinhas que eu tinha que restaurar para colocar em exposição. E aí pronto. Na ida e na volta, a embalagem era comigo. Poder confeccionar as caixas de madeira que transportava as coisas para fora da Bahia, né? Para fora de Salvador. Carpinteiro, né? Eu providenciava a infraestrutura, né? Cada madeira desse, você precisa as ver mesas, muitas mesas para fazer exposição. Agora aqui também. Com cavaletes embaixo. Então, isso tudo eu fiz na carpintaria do Instituto de Física. Essa parte toda de logística, né? Eu ajudava. Motorista, 3 horas da manhã saindo daqui para buscar os artistas para levar para casa, né? Aqui são alguns crachás que eu guardava. No início eu guardava vários crachás, até hoje, né? Enfim. Orgulho. É meio que orgulho, né? Não. Esse foi de outubro de 2004, que foi a Bienal aqui, a segunda Bienal de Matemática que aconteceu aqui, que foi organizada aqui pelos professores da UFBA, e Lina estava super à frente. Tinham muitos aqui encontros de matemática. A gente fazia todo ano, o diretório acadêmico organizava, né? Então tinha sempre uma exposição de matemática, sempre do laboratório do Lema. E aí a gente, quem estava envolvido com o laboratório também participava como expositor. Na UFES a gente era convidado também para ir. E esse foi o de Maringá, que a gente foi em Maringá em 2008. Foi uma coisa super maravilhosa, né? A gente imagina, foi a minha primeira viagem de avião. A primeira viagem que eu fiz de avião foi pelo Lema. Eu nunca tinha viajado de avião. Foi quem me deu essa oportunidade de conhecer, viajar de avião foi o Lema. Foi para Maringá e para o sul logo, né? Por sorte era ali para outubro, não estava frio, né? Mas é interessante porque nessa primeira viagem que a gente foi lá para Maringá, colocaram a gente num lugar bem distante, alojamento, né, a universidade. E aí eu lembro que a Elinalva ajeitou lá com vários professores e a Elinalva falou, não sei como ficar aqui não, que era muito longe, era uma coisa assim meio na zona rural. Não sei como é que eles organizaram, que a gente foi parar no mesmo hotel que eles, assim. Foi super assim, era bem atencioso assim com a gente, sabe? Certamente racharam lá as diárias da gente, fizeram alguma coisa, não sei o que é. E aí o pessoal, eu me lembro, sabe, uma coisa muito inusitada. Johnny Carlos explicando sobre as marés e como as marés, a lua influenciava nas marés e influenciava também no temperamento humano. Mano, era tanta coisa. A gente já viajou para Maringá, a gente já viajou para João Pessoa, a gente já viajou para Ilhéus, para vários locais. Para São Paulo também a gente já foi. Uma exposição em Goiânia, a gente fez exposição também em Feira de Santana, a gente fez exposição em própria cidade de Salvador mesmo, em vários locais que convidava a gente. E teve um congresso de estatística bem importante, inclusive, bem restrito, e a gente foi convidado. Nós chegamos a levar toda a parte de estatística para um congresso de estatística enorme, que a gente tem de 2 em 2 anos, o congresso principal que tem de estatística, que foi muito divertido, não é só para estudante, né? O pessoal mais velho também que não tinha visto isso. Um outro congresso que teve aí no Otton, a caixinha de amostragem fez sucesso. Um professor americano, ele ficou impressionado com a curva normal sendo exposta ali de uma forma concreta, que ele disse que dava aula há anos e nunca tinha visto funcionar a coisa, né? Tinha um movimento lá, jogar as bolinhas, cair as bolinhas todas. E depois ele queria comprar nossa caixinha de amostragem por $1.000 e a gente não podia, tá? Porque só tinha aquela. Além disso, eu participei de um projeto de educação em Angola e vamos levar o laboratório, né? Quer dizer, vamos levar alguns modelos para lá, porque era com criança, né? Ia visita de escolas lá e tal, uma feira educacional. E aí fizemos, foi um sucesso. E nesse ano o projeto ganhou lá. Foi uma experiência ótima. Levamos 2 anos. E aí, o laboratório. Então, atravessamos fronteiras. Então, quando a pessoa faz uma passagem por uma mesa, ela, na verdade, está tendo ali uma aula de um conteúdo de matemática que muitas vezes não parece uma aula. E também tem a questão de ser um convite à experimentação.
Então, às vezes, as pessoas têm aquela curiosidade de pegar num boneco que é de biscuit, né? De mexer num bonequinho de EVA, de alguma coisa assim de madeira. Era uma experiência muito gostosa, porque tanto a gente se sentia feliz por estar contribuindo ali com a atividade do laboratório, útil, a gente se sentia muito útil, e estava fazendo uma coisa que a gente gostava, né, que é falar de matemática. O professor, para falar de matemática, a gente adora o tempo todo. E as pessoas queriam ouvir, elas estavam com aquela curiosidade, com aquele interesse. E aí, quando elas saíam, elas não saíam e, tipo assim, iam para outra atividade, elas saíam e iam para outra mesa. O que significa que a atividade em si estava agregando, estava sendo boa para eles. Lina foi a primeira professora de uma turma de um componente curricular chamado Seminários Temáticos. Na minha época, nós estávamos passando por uma transição curricular e esse componente curricular tinha esse caráter mais de seminários livres. Então a Lina, com contato com o Lema, idealizou esse teatro. Lina veio, depois de um tempo, já veio com o texto do teatro e começamos a ensaiar. Obviamente, o Lema foi extremamente importante para termos acesso aos modelos e conhecimento para poder entender exatamente as falas. Esse modelo em especial foi um dos que mais a gente utilizou, porque é exatamente onde a gente estuda a geometria não euclidiana, dentro um dos modelos da geometria não euclidiana no Lema. Eu fui o Pitágoras. Não, o que eu lembro da história foi exatamente assim, né? Eu tinha um aluno, não sei se o aluno estava sonhando, eu acredito que ele estava sonhando, e estava passeando pelo Pelourinho e se encontrava com alguns matemáticos que começavam a explicar para ele o surgimento da geometria não euclidiana. E eu, como Pitágoras, falava da parte da geometria euclidiana, que é a parte da geometria clássica. O texto era muito engraçado, foi muito bom ter feito isso. A gente tinha muitas histórias interessantes, né? Histórias também de perrengue, porque, por exemplo, na segunda Bienal de Matemática, fui aí na Bahia, que a Elinalva coordenou. Gostava de organizar tudo com muito detalhe, fazer os cartazes, né? Então, o Johnny Carlos muitas vezes ia pegar a gente de madrugada, 2 da manhã, 3 da manhã, ou porque ela também estava fazendo um projeto para captar recursos para poder ampliar, fazer móveis ou fazer materiais, né, para o Lema. Então, todo o mobiliário que está no Lema hoje, as mesas, né, os armários, tudo foi fruto de projetos que a Elinalva escreveu. O Lema teve um momento que estava bem desorganizado, né? Tinha uma sala que a gente chamava de cafoa, né? Que é onde a gente jogava os modelos que estavam quebrados. E aí a Elinalva disse assim, olha, bom, durante as aulas não dá para você arrumar, porque você tem que estudar, me dizia ela. Mas aí nas férias, ela e Enaldo me contrataram para poder organizar o Lema. Vamos organizar o Lema. Me contrataram e me pagaram para poder organizar. Então eu passei janeiro e parte de fevereiro das férias organizando. E quando a gente abre uma das caixas, aparece um bicho com os dentes assim. Estamos na caixa, saímos correndo. Ai, tem um bicho. Eu vou chamar o vigilante, né? Para poder nos ajudar. Ele, não, é só um sarigueiro. As viagens da gente sempre eram muito engraçadas, porque a Elinalva é muito engraçada. Então a gente dava muita risada. Quando nós temos um evento bastante conhecido aqui na universidade, que é o Congresso UFBA, e paralelo a ele, né, dentro dele tem um UFBA de portas abertas, né? O Lema faz exposições, e é uma exposição muito requisitada. Porque a gente acha que as pessoas não gostam de matemática. Não, acho que não. As pessoas gostam de matemática, elas só não sabem.
O que me marcou como aluna da professora Elinalva foi a alegria dela. A primeira coisa era a alegria dela. Quando ela entrava na sala, aquela alegria transbordava, né? Segunda era que era professora que tinha uma didática excelente, né? Professora bem organizada e também tinha uma sensibilidade muito grande em tentar saber se a turma estava aprendendo, se todos estavam conseguindo acompanhar os conteúdos, né, lecionados por ela. Então, isso foi uma coisa bem marcante, assim, mas a alegria dela era contagiante. É engraçado porque eu conheço a professora Elinalva através do que as pessoas falam para mim, né? A professora Cristiana fala muito da professora Elinalva e tudo isso aqui foi fruto do trabalho dela, né? Então é algo muito interessante desse poder multiplicador, né? Através das gerações, um vai passando para o outro e a gente vai carregando todo esse legado, né? Tipo, através da professora Cristiana, eu tive contato com o lema e, assim, tento levar isso para os meus alunos e eu espero que isso vá através de gerações e gerações. E isso é muito bonito, né? Inclusive, eu não tive a sorte de conhecer a professora Elinalva como minha professora, mas é uma referência com certeza, né? E eu falo que eu tenho a sorte de conhecer agora ela. E deixar esse registro também da professora Elinalva aqui, eu acho sumamente importante, porque os lugares não são nada sem as pessoas. Então eu acho sempre importante salientar esse tipo de pessoas, porque vão ser referências para outros. Em matemática, teoria sem exemplos não funciona. Então, com certeza, ela é um exemplo para todos. Bom, Lina é uma pessoa que eu amo. Eu queria muito ser, talvez, 1% do que ela foi pro Lema. Ela é uma pessoa que ela tirava leite de pedra. Vamos criar um laboratório. Vamos ajudar esses alunos, vamos tornar esse assunto menos abstrato. Pensar que foi criado o primeiro modelo, o segundo, e que hoje a gente tem mais de 500 modelos aqui, né? Então é muito lindo ver essa evolução, ver que ela realmente vestiu a camisa. O laboratório hoje levar o nome dela é mais do que justo. Ela faz a gente gostar mais ainda da coisa, do modo que é, porque ela faz tudo de coração, né? Com muito coração, há muito amor ali, né? Sim, eu sou fã, eu sou muito suspeita, porque fala assim, você é amiga, então você é fã. Não, eu podia não ser fã de Elinalva, eu tenho pessoas amigas que, obviamente, eu gosto muito, admiro também, mas assim, Elinalva é espetacular, na minha opinião, porque ela é matemática acima da média, ela é uma pessoa que coordena muito bem. Ela tem uma coisa interessante que é assim, ela respeita cada pessoa. Ela convida você para fazer um trabalho. Ela respeita os seus limites. Ela podia ser uma pessoa extremamente vaidosa. Os professores são muito vaidosos. Afinal de contas, a gente está na frente de uma aula dando um show. Mas não. Isso que eu admiro muito ela é uma coisa assim, incrível. E acho que eu falo assim, se eu fosse Elinalva, eu faria o quê? Eu como coordenadora. Como é que eu poderia resolver esse problema de uma maneira tranquila, firme, mas tranquila? Que era isso que eu admirava também muito nela, né? Então, assim, realmente, eu brinco, ela é minha ídola. A Lina na minha vida é a minha segunda mãe, eu sempre falei isso. Porque Lina é uma pessoa que não mede esforços em explicar. Lina é uma pessoa totalmente aberta. Se você tiver uma duvidazinha que ela senta, vai fazer tudo com você. Além do mais, a Elinalva, além de tudo, né, do trabalho incansável dela, era muito carinhosa, né? Brincava muito comigo e era muito carinhosa, né? Organizando essa homenagem para Lina e para o Lema foi que, assim, eu já admirava e passei a me admirar mais ainda, assim, porque era muito contagiante. Muito emocionante, assim, todo mundo que eu conversava, todo mundo que eu entrava em contato, se disponibilizava na hora para falar, assim, eu começava a falar e a pessoa, não, pode contar comigo, seja o que for, eu tô dentro e tal, que foi o que aconteceu com você também, assim, né? Tô pensando em fazer tal coisa, tô dentro. É sobre o Lema, vamos lá. Eu cheguei no Instituto, na UFBA, em janeiro de 2025, e das primeiras atividades que eu participei foi uma homenagem à Lina. E sim, eu estava no auditório, nem conhecia os colegas direito, e aí a emoção que envolveu, a importância dessa articulação entre os professores, várias pessoas deram depoimento sobre a experiência com a Lina, era uma homenagem especificamente para ela, não sobre o laboratório, e várias pessoas apareciam, ex-alunos e colegas, dizendo o quanto o laboratório uniu
o Instituto na direção, por exemplo, de formar professores, né, mesmo na formação matemática, como o Lema foi importante como um elo, né, como um fio condutor dessa formação matemática e de educação matemática do Instituto. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil com mais professores como Elinalva Bergasta. E que ajudou tantos estudantes a se manterem na universidade, a verem a matemática de outra forma. Fui realmente inspirada a fazer um mestrado na área de ensino por conta do encanto que era o laboratório. Durante todo esse período nunca faltou um sorriso. Lembro de você sempre alegre, disposta a ajudar. Nossa, ela não parava um minuto, estava sempre fazendo alguma coisa. Sou muito boa de desenho e eu me lembro sempre de você, faço sempre aquelas brincadeiras para mandar os alunos usarem o sentimento, né, para enxergar os desenhos. O quanto você foi importante na minha vida, o quanto eu sinto orgulho de ter participado do laboratório de matemática, dizer que eu tô aí desde o embriãozinho, né, que eu participei da primeira turma, porque tem um pessoal aí que é orelha seca e eu sou orelha esturricada. São muitas coisas legais que a gente pôde aprender convivendo com você. Essa é a lembrança que eu tenho, uma lembrança física da minha experiência lá no Lema. Se quiser qualquer coisa, lembrando da minha amiga, que a gente trabalhou um bocado junto, eu brigava com ela porque ela trabalhava demais. Lembra que eu falava pra você? Olha, eu assim não quero trabalhar muito. Viu? Eu dizia pra ela que eu não queria trabalhar. Senhora. Ela não queria que eu comesse, gente. Não, em Goiás, mas nos outros lugares. Em Belo Horizonte eu não queria que eu comesse, porque tinha um bocado de gente na sala pra chegar. Lembra? Não vamos ficar direto, eu não vou ficar não, que eu vou almoçar, vai fechar. Aí ela disse, você bota o dedo assim. Lembra que você falava? E ela nessa tranquilidade, né? Tudo muito certinho, tudo com muita qualidade, isso é sempre uma marca dela. E isso eu levei para minha vida pessoal e profissional. E muito ética. Ela fazia tudo muito técnico, arrumado, mas sempre com um olhar com coração. Ela sempre olhava com coração. Por exemplo, a minha formatura eu não tinha dinheiro para poder pagar. E ela juntou professores aposentados, professores que estavam ativos, e eles pagaram. E a gente tem um carinho muito grande por ela, sabe? Sorlina se apresentava muito com esse chapéu, né? Botava assim, ficava fazendo brincadeira com o chapéu, botava o chapéu em todo mundo, o chapéu de Sherlock. Você não falava só sobre a superfície e as características da superfície. Você falava brincando com a superfície, né? De uma forma total. Eu acho que toda vez que eu vou fazer vou mostrar esse material manipulável para algum aluno, eu tento repetir um pouquinho do que eu ouvi. Porque é isso, porque encanta, né? E encanta e faz você querer estudar matemática. Faz você querer estudar matemática sorrindo. Olha que coisa maravilhosa. E é isso, assim. Então você aprendia aquela matemática de uma forma sólida, mas super divertida. Sou professora do Departamento de Matemática desde o ano 2018. Eu não sou brasileira, né? Tenho conversado com meus colegas, vejo com os alunos da relevância do laboratório para melhorar como é o ensino da matemática, né? Como conseguir que os alunos, sobretudo alunos da escola, eles fiquem motivados e gostem das matemáticas de uma forma mais lúdica. Acho que fazer um documentário de 30 anos do Lema não é só sobre o Lema e não é só sobre o passado, né? É para pensar sobre o Instituto no seu movimento de se constituir na formação de matemáticos, de professores de matemática. E essa memória ela é muito potente para unir as gerações que já passaram por aqui e estimular novos matemáticos a serem formados, enxergar o Instituto como uma certa unidade, um corpo que vai se movimentando, vai mudando as pessoas, mas ao mesmo tempo mantém certos valores, né? E esses elos são muito chave para o próprio Instituto existir, para a defesa da universidade pública, para a defesa do lugar de formação com qualidade. Durante esse documentário tem sido falado muito sobre isso, né? Uma lógica entre o rigor, né? Uma parte do rigor matemático não poderia ser abandonado, mas também uma série de outros componentes que não tem a ver com matemática se misturando em favor do rigor, né? Em favor da aprendizagem matemática. Eu tenho um carinho muito grande pelo Lema. É um local que eu gosto muito. Eu até tenho interesse pessoal no Lema. Eu tenho uma irmã com deficiência intelectual. Então, uma dessas oficinas que eu estava dando virtual, minha irmã assistiu. Na época da pandemia, ela assistiu em São Paulo.
E aí ela virou para mim e falou: eu queria muito que alguém tivesse me ensinado assim. Então, assim, isso mexeu muito comigo. Então, eu tenho um carinho muito grande. E a gente vê mesmo aquele aluno que não entende o que é vetor e geometria analítica, que não entende o que é uma superfície em cálculo, mas quando ele chega aqui, ele vê, agora eu entendi. Então, só de ver o sorriso do aluno, acho que isso já vale a pena tudo. E o Lema produz esse local de encantamento com a matemática e que a gente precisa valorizar cada vez mais, porque um projeto de nação, a gente precisa pensar, o que é que nós queremos? Nós vamos vender produtos para depois comprar o produto beneficiado? Ou nós vamos desenvolver a indústria para vender produto com valor agregado? E toda essa área de exatas, e a área industrial é muito próxima da área de exatas, passa pela matemática. Então você não, por exemplo, hoje nós temos uma crise de formação de professores. Nós temos um gap gigantesco de formação de professores. Então, o Lema é esse lugar para a gente cada vez mais, apaixonar as pessoas pela matemática. Para além das exposições da compreensão, a gente tem que trazer os licenciandos, né, os futuros professores e também os professores que estão em exercício, para eles conhecerem o Lema e pensar nesse espaço como uma instância de formação de professores inicial e continuada. Uma das disciplinas já tem disciplina Lema, mas a gente mudou o foco do Lema, não apenas para compreender a construção dos modelos do ponto de vista matemático, mas pensar no espaço no Lema, como os laboratórios como um espaço de formação docente. Tá? O que é que está por trás em termos de aprendizagem, quais são as perspectivas de você trabalhar com esse tipo de formação, que eu acho que é fundamental para a formação, para os licenciandos, né, para os futuros professores. Eu acho que o Lema hoje é uma parte indissociável do Instituto. Primeiro porque o Lema coloca muito o Instituto em contato com a sociedade, né? Em contato com as escolas, em contato com os alunos. Nós recebemos aqui diversas visitas. E todas as visitas, tanto de aluno quanto de professores, eles saem maravilhados com o Lema. O segundo ponto é que, por conta das atividades de extensão, então é muito bom para os nossos próprios alunos, ou seja, aqueles alunos que vão ser futuros professores ou que vão trabalhar em matemática em outras áreas, ter contato com o Lema, porque ali, né, eles conseguem ver a matemática sendo feita no dia a dia, né, a matemática em cima da mesa, né, então eu acho que isso para a formação dos nossos alunos é importantíssimo. O Lema, né, todos nós não perdemos a essência, né, do laboratório, o objetivo do porquê que ele foi criado e para o que ele foi criado. Acho que o propósito é muito bonito e a gente deve sempre lembrar disso para as novas gerações, né? Passar isso a cada geração que entra e sai aqui na universidade.